Olá, bem-vindos a mais um episódio de O que é que a inteligência emocional tem a ver com isto. Nestes episódios nós temos trazido situações que nos surgem às vezes em formação, às vezes em contexto terapêutico, às vezes nas nossas vidas pessoais, e às vezes até por mensagens que nos deixam nas redes sociais e que dizem, ok, como é que eu lidaria bem com esta situação. Nós trazemos aqui o do que é que a inteligência emocional tem a ver com isto, porque tentamos sempre fazer um paralelismo de que forma é que eu ter as minhas competências emocionais mais bem desenvolvidas e mais bem trabalhadas me ajudaria a lidar melhor com esta situação. E hoje trazemos uma situação, até porque como nós damos muita formação à empresa, este tema ou esta expressão ou este desabafo surge com alguma regularidade, que é as pessoas que se sentem assoberbadas no trabalho, com uma expressão que poderia ser qualquer coisa do eu ando sempre a mil, eu tenho muitas solicitações e tenho muito stress e muita pressão no meu trabalho, o meu chefe está constantemente a pedir-me coisas diferentes, sem saber gerir as prioridades, e eu tenho muita dificuldade em dizer-lhe que não, ou em dizer-lhe que não consigo, ou que não sou capaz, ou que não posso fazer para aquela data. E as pessoas acabam por ficar com a pressão toda que lhes colocam em cima. E esta é uma questão que já nos tem surgido muitas vezes. Sim, é um tema bastante frequente, até porque ele mexe com várias coisas, não é? Nós podíamos abordar aqui esta temática por várias perspectivas, uma delas os limites, que já falámos aqui. Nós temos que ser os primeiros a ter consciência daquilo que são os nossos limites físicos e psicológicos, mas também saber expressá-los, porque nós podemos ter esta consciência. Muitas vezes as pessoas que se queixam disto até têm consciência que aquilo está aí para além dos limites, só não conseguem expressar ao chefe e dizer ao chefe que não são capazes de o fazer. E esta sensação de se sentir assoberbado pelo problema é, por exemplo, já uma característica de uma falta de regulação emocional, que é quando a emoção, neste caso a emoção do stress, da preocupação, da exigência, ela se começar a ser aquela onda da Nazaré que nunca mais acaba e que eu estou a sentir que estou a ficar ali submergido. Daqui, de situações destas frequentes a acontecerem com regularidade até chegar àquilo que hoje se fala tanto, que é o burnout, não estamos muito longe. Por isso é muito importante não só a gente ter essa consciência dos limites, como saber exprimi-los e perceber quando é que a coisa já está a ser demais e eu não estou a conseguir lidar com ela. Depois temos a situação de o que é que este chefe representa, não é? Porque é que nós temos tanto receio de dizer que não ao chefe, de ir dizer ao patrão, olha, eu não sou capaz de fazer isto nesta hora porque entretanto já me tinha pedido isto e já me tinha pedido aquilo, ou dizer qualquer coisa do género, olha, no espaço de 24 horas, e fazer a coisa de uma forma muito comunicação não violenta, você já me pediu isto e já me pediu isto e já me pediu isto, importa-se-me dizer destas 3 coisas que me pediu, qual é que é mais prioritária, que é para eu dar prioridade a esta. Ou seja, no fundo, o que falta muitas vezes é esta capacidade, lá está, de alguma assertividade e de alguma confiança, de devolver à pessoa que às vezes a pessoa que nos pediu, seja o chefe, seja o colega, não tem muita noção, porque também está na mesma agitação e portanto agora pediu uma coisa, amanhã daqui a bocado pede outra e não tem muita noção que já pediu 3 ou 4 coisas à mesma pessoa. Por isso aqui se calhar é importante para a temática da inteligência emocional trazermos aqui um dos aspectos essenciais desta competência que é a inteligência emocional, que é eu perceber que cada emoção me traz uma mensagem, que cada emoção me traz uma mensagem, no fundo é isto, não é? Dizer-me o que é que está a passar comigo, não é? Porque é que eu não sou capaz de dizer, não é? Eu estou aqui a ficar assoberbado, não sou capaz de dizer ao chefe que não sou capaz de fazer. Então o que é que está a passar? Esta emoção que eu estou a sentir, que é medo, não é? Medo que ele depois não me aceite, que ele depois ache que eu sou incompetente, é medo, não é? Ou medo de ser expedida, mas estamos perante o medo. Então, se calhar, o primeiro ponto aqui, o primeiro aspecto é perceber o que é que esta emoção quer dizer, não é? Para eu depois saber o que é que vou fazer com ela. Normalmente, quando nós falamos de medo, falamos sempre de se eu tenho medo é porque algo é ameaçador. E às vezes a ameaça
aquilo que é ameaçador pode ser percepcionado e não ser assim tão concreto. Ou seja, se eu perguntar ao meu chefe, olha, destas 3 coisas que me deu, qual é que é a prioridade? São as 3 prioritárias, mas eu só consigo fazer uma de cada vez. Pode-me dizer das 3 que são prioritárias, qual delas é mais urgente que as outras. Normalmente eu até costumo dizer na formação, perguntar não ofende. Então, se nós soubermos colocar as questões de uma forma assertiva, calma e tranquila, efetivamente perguntar não ofende. O que acontece aqui é que aquilo que é ameaçador pode ser só uma coisa percepcionada, que é dificilmente eu sou despedida porque fiz uma pergunta, dificilmente o chefe vai pensar pior de mim porque eu naquele dia disse, olha, isto não é possível no prazo, por exemplo, que você me pediu. O que acontece aqui é que as emoções começam a ser construídas, para quem já fez formação connosco sabe que as emoções começam a ser construídas nas gerações anteriores, na barriga da mãe, no desenvolvimento enquanto crianças, e sempre que nós, ao longo das nossas experiências, fomos tendo contactos com figuras de autoridade, sejam os pais, sejam os professores, principalmente ali no momento da primeira infância, nós estabelecemos uma espécie de lógica de quando eu estou perante a autoridade, quando eu estou perante uma figura hierarquicamente superior, acontece isto ou eu sinto-me desta forma. E normalmente isso depois acaba por ser uma espécie de aprendizagem emocional que cria no futuro uma sensação que já não diz respeito só àquela situação com o chefe, mas na verdade ela reativa a minha relação com a autoridade, a minha relação com as figuras hierárquicas. Então reconhecer a emoção que me está a impedir de colocar limites naquele momento. Neste caso, muito com alguma certeza será relacionado com o medo, que é das poucas que efetivamente nos impede, nos paralisa. Perceber se há medo é porque existe uma ameaça. O que é ameaçador? Quais são as consequências efetivas? E também já falámos aqui da importância de balancear o mental e o racional. Então eu estou impedida de atuar pelo medo, mas se eu puxar aqui um bocadinho o meu cognitivo e racional e tomar nota de o que é que eu tenho de medo, o que é que factualmente pode acontecer se eu disser que não, ou se eu colocar questões ao meu chefe, se calhar vamos perceber que a consequência real de eu, naquele momento, colocar uma questão ou dizer eu não posso fazer isto, é uma consequência bem menor do que aquela que eu fantasio na minha percepção. E a questão da confiança aqui também é extremamente importante, quando a Liliana fala aqui das figuras de autoridade que estão presentes na nossa infância. Muitas vezes não estamos só a falar do pai ou da mãe, estamos a falar, por exemplo, de professores primários, estamos a falar de treinadores têm um papel muito importante nas crianças, principalmente se lidarem com elas na primeira infância, e ainda há bem pouco tempo falávamos nisso numa das nossas formações do desenvolvimento educativo, que no fundo muitos de nós fomos educados numa geração em que as crianças não tinham opinião, não é? Tu não falas que tu és criança, não faltava mais nada, agora também a criança tem opinião agora aqui para dar. Ou tu não tens querer. Tu não tens querer, tu não tens opinião, e portanto muitas vezes nós, e depois na escola, professores que não deram a oportunidade da criança falar, da criança exprimir uma opinião diferente dos outros, porque pode ter, não é? De até dizer alguma coisa, e isso já me aconteceu em consulta, adolescentes queixarem-se que os professores não gostam muito, que eles digam, que eles saibam mais que o professor, neste sentido, entre aspas, de trazer uma coisa diferente que o professor não ensinou, e isto vai retirando a nossa confiança na nossa própria opinião, na nossa própria perspectiva das coisas. Então é como se nós quiséssemos que as crianças, quando são pequeninas, não tivessem opinião, não soubessem dizer o que é certo e o que é errado, ou o que é que querem e o que é que não querem, e depois queremos chegar a adultos e ter adultos muito confiantes e muito assertivos que chegam aqui ao pé do patrão e dizem isto e aquilo. Portanto, isto é uma coisa que se vai construindo, e por isso é que tem a ver com a inteligência emocional, porque ela também se vai construindo ao longo da infância e antes disso, mas vai-se construindo para que eu depois, quando chegue a adulto e em situações que aparentemente até são banais, não é?
que não são para muitas pessoas, eu possa de facto ter uma resposta assertiva, sem ser obviamente ofensiva, mas que também seja em defesa da minha própria sanidade. Eu comecei aqui por dizer que estas situações em local de trabalho muitas vezes conduzem ao burnout, não é? Por isso nós também temos que ter essa perspectiva de cuidadores de nós, não é? E de percebermos que determinadas situações, se eu as resolver, se eu tomar uma atitude diferente, eu se calhar preservo-me mais e cuido um bocadinho melhor de mim. Certo? Certo. Ficamos com esta noção de que é importante o reconhecimento da emoção, o reconhecimento da mensagem, perceber onde é que ela vem e fazer aqui o balanço entre o sentir e o pensar para poder, no fundo, agir e comportar-nos de uma forma que nos seja mais benéfica para não chegarmos a situações extremas como a Regina referiu do burnout. E pronto, voltamos brevemente com mais questões e vamos dizendo aqui que a quem nos acompanha que podem também colocar-nos questões que gostassem que nós discutíssemos aqui desta forma. Uma espécie de consultório, sim, se em vez de ser sentimental, é consultório emocional. Exatamente. E podem-nos deixar aqui questões que nós possamos responder noutros episódios. Até breve. Até breve.